apenas o verso 6, do qual foi extraído o tema da reflexão dessa noite, que tem por título Jesus, o Príncipe da Paz. O verso 6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça e de misericórdia, no nome do Teu Filho amado Jesus, estamos aqui mais uma vez. E deste momento para falar da Tua pessoa, para falar dos Teus grandes feitos, para falar, Senhor, da esperança que reside no único nome que há na face da terra e que leva aos céus, o nome do Teu Filho amado Jesus. E é por isso que a Tua igreja se reúne neste lugar, para prestar culto a este nome que é sobre todo nome. Que Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, neste momento, ao olhar para a Tua palavra, Senhor meu Deus, e poder, Senhor bendito, sentir esta paz no interior dos nossos corações, do qual só Jesus Cristo pode dar. Nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Poder sentar, amados irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos. É bom revê-los novamente. Há poucas horas estávamos aqui presentes, não é verdade? E mais uma vez nos reencontramos. E nos reencontramos para, já no início dessa semana, pensarmos um pouco mais sobre as propostas que o Senhor Jesus tem dado à sua igreja. E falando diretamente dessa proposta, está relacionado ao tema de hoje, Jesus, o Príncipe da Paz. Amados, refletindo sobre o tema dessa mensagem, e quando nós nos colocamos pensando nas nossas maiores necessidades, nós começamos a elencar algumas delas. Mas, quando nós fazemos um filtro dentro de todas as nossas necessidades, não existe a melhor necessidade e não existe a melhor sensação do que estarmos em paz. Não existe algo melhor do que você ir deitar e se sentir em paz. Se sentir seguro, segura. Não há melhor sentimento do que tomarmos uma decisão e essa decisão gerar no seu coração paz. Essa, julgo eu, que é a maior necessidade que nós precisamos. E nós alcançamos essa necessidade quando Jesus se faz presente, que foi o tema da mensagem de ontem. Quando Jesus está presente ou se faz presente, muitas coisas acontecem. E uma delas é trazer paz aos nossos corações. Glória a Deus. E nesta noite, pensando nesse tema, nós vamos pensar em três necessidades muito importantes para nós. Ou melhor, três situações. Por que Jesus, ele é o príncipe da paz? Que paz é essa que a palavra de Deus retrata? Será que esta paz do qual a palavra de Deus está tratando nesta noite, que Jesus é essa paz? Será que ela se refere a este sentimento de tranquilidade depois que tomamos uma decisão? Será que essa paz do qual a Bíblia trata, ela é aquela sensação de bem-estar,
de quando nós vamos dormir, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e ali adormecemos tranquilamente? Será que esta paz é aquela paz do qual o salmista Davi diz que em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor estava comigo? Será que é esta paz? E então, a palavra de Deus nesta noite está nos dizendo que um dos nomes que seria dado a Jesus seria este nome: Príncipe da Paz. Tá? Então nós vamos aqui, dentro desses poucos minutos, fazer referência a isso. Em primeiro lugar, nós vamos tratar da palavra príncipe, que aqui ela não tem a mesma conotação, né, do filho do rei, né, o primogênito, tá? Mas essa palavra príncipe aqui, ela traz uma referência para nós como um líder, como uma autoridade, tá? E essa palavra, esse nome que Jesus receberia, na presciência do Pai, na presciência de Deus, falando ao profeta Isaías, as pessoas reconheceriam Jesus como essa autoridade, Jesus como esse governo, Jesus como essa pessoa que promoveria paz. E por isso que o texto começa dizendo, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu ombro, ou seja, né, uma responsabilidade, uma liderança de alguém que tem a promoção a fazer. E essa pessoa seria reconhecida no meio do qual ela andaria, que essa pessoa se referia a Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por que ele seria considerado o príncipe da paz, irmãos? Então vamos lá, voltar um pouquinho para o verso 2. Acompanhe aí. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ao mesmo tempo que isso aqui retrata um fato histórico, ele retrata também um fato espiritual. Um fato histórico por quê? Porque a nação de Israel, quando foi dividida, principalmente o reino do norte, que a capital ficou Samaria, logo no início, quando Davi estava com seu reino reunido, as 12 tribos, depois houve uma separação. E esse povo, geograficamente, politicamente, esse povo se destituiu de Deus, esqueceu de Deus. Então, quando você lê o livro dos reis, você vai perceber que a nação de Israel, com capital de Samaria, ela se distancia de Deus. E quando um povo se distancia de Deus, automaticamente os seus governantes também se distanciam de Deus. E qual foi a consequência a respeito disso, irmãos? O povo foi dizimado, o povo foi espalhado, o povo foi levado à escravidão. O reino do norte sumiu geograficamente, como povo, como nação. Outras pessoas vieram para ali. E o povo que estava lá, nessa região, o povo que sobrou ali, eles viviam em extrema escravidão. Quando nós partimos para o lado espiritual, lá em Romanos, a Bíblia nos diz, né, que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram e ficaram destituídos da graça de Deus. Então, o texto nos fala de duas situações, tanto historicamente, geograficamente,
tá? Da nação que deu as costas para Deus, mas também ela fala espiritualmente de toda a humanidade. Toda a humanidade que se viu destituído da presença do Senhor. E quando o homem, quando alguém está fora da presença do Senhor, o texto nos diz assim que ele anda em trevas. Que ele anda perdido. Que ele anda em sofrimento. Que ele anda em uma situação desesperadora. Por isso que quando nós precisamos fazer algo e ficamos muito ansiosos, nós precisamos resolver logo, nós queremos resolver logo, nós precisamos resolver, e aí as coisas vão acontecendo, aí começa a trazer paz no nosso coração. E era assim que o povo vivia. Quando será que haverá para nós, novamente, essa paz que a gente precisa? Será que há salvação para nós? Era esse o pensamento do povo de Israel, principalmente o Reino do Norte. Mas também é o pensamento daquele que está sem Jesus, que de fato precisa tomar uma decisão, que de fato precisa dar um passo para Jesus. Também é a cabeça daquele que sabe que é um Deus, que sabe que ele precisa de salvação, mas também ele precisa dar um passo para Jesus. Esta é a situação. Então, por que a gente está abordando isso? Porque nós temos uma situação, né, espiritual e uma situação do qual geograficamente e historicamente aconteceu. Por que Jesus, ele é o príncipe da paz? Porque só ele pode quebrar, como nos diz o texto, no verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Então vejam bem, quando você está escravizado, quando o povo está escravizado, há um sofrimento, há uma obrigação. Quando o povo está escravizado, é como nos diz o texto lá de Apocalipse, né, que há pranto e ranger de dentes. E era assim que acontecia lá na época de Isaías, do povo que deu as costas para Deus. O povo vivia oprimido. Foi assim que aconteceu no Egito, o povo vivia oprimido. E qual era a esperança para eles? Não tinha esperança. Assim também, para aqueles que um dia, através de Adão, deram as costas para Jesus, deram as costas para Deus. O que eles viviam? Sob um jugo. E que jugo era esse? A condenação da morte eterna. Então, por que Jesus ele é o príncipe da paz? Porque ele vem quebrar justamente esse jugo. Jesus vem quebrar a opressão. Jesus vem quebrar a condenação que havia sobre toda a humanidade. Jesus vem quebrar algo que embaixo do céu, na terra, no meio dos homens, não havia esperança. Por isso, que lá no Apocalipse, vai falar para nós, né, do Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que morreu e ressuscitou. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque ele restabelece na sua morte a comunhão entre Deus e o homem. Aleluia, Jesus. Ele é o príncipe da paz porque ele quebra o jugo da condenação eterna. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então,
Jesus ele é o intermediador, ele começa a fazer novamente a ponte entre Deus e o homem. Então ele começa a fazer a união, o laço. Terceiro aspecto para nós olharmos aqui em relação ao porquê que Jesus é o príncipe da paz. Está lá no fim do verso 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Quando a gente olha aqui para o texto, e a palavra zelo, tá? Ela aparece para nós como algo fervente, algo que está em ebulição para executar. Por isso que o texto de João, ele vai nos dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor de Deus, de amar a humanidade, arde no coração de Deus até hoje. Por isso que Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Por isso que Ele quer que todos os homens venham ao arrependimento. Porque o zelo faz com que Deus comece a agir para promover todas as coisas. E isso tem muito a ver conosco. Quando nós queremos que algo saia bem, você não toma cuidado, você não planeja, você fica pensando, maquinando como que você vai fazer para que aquilo que você está fazendo saia bem, certo? Então, você começa a ter, na nossa palavra, assim, a gente vai dizer assim, eu estou meio ansioso, porque eu quero que saia legal, eu quero que saia, eu me preocupo, então eu começo a perguntar se já está feito, se está sendo executado, eu começo a me informar como é que faz, porque é o zelo que você está colocando em algo para que este algo saia certo, saia bem. E aí veja o que nos diz o início do verso 7. Olha só. Para que se aumente o seu governo. Ou seja, a Bíblia nos diz, lá em Colossenses, que no nome de Jesus, toda língua confessará que Jesus Cristo é e que todo joelho se dobrará. Onde? No céu, na terra, embaixo da terra. Então, por que Jesus é o príncipe da paz? Porque só Ele pode unir a humanidade, que mesmo dando as costas para Ele, através de Adão, só Ele pode resplandecer, trazer iluminação novamente para a humanidade. E eu e você já fomos iluminados por Ele, glória a Deus. Só Ele pode ser. Primeiro, Ele é o príncipe da paz. Então, por isso que nós estudamos ontem, que Paulo disse assim, lá eu acho que é Filipenses, eu aprendi, sei estar feliz no pouco, no muito, não é verdade? Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o profeta Abacuque, que também tinha sido iluminado por Deus, olha as palavras dele lá no capítulo 3, eu acho. Ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja vide na videira, ainda que não haja flores no campo, eu acho que é isso. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque quando Jesus ilumina a nossa mente, quando Ele começa a fazer a transformação na nossa vida, e nós deixamos que Ele faça isso na nossa vida, irmãos, diante da tristeza, diante da angústia, diante dos problemas, o apóstolo Paulo, lá na segunda carta
no capítulo 4, ele diz... Vamos ler lá, irmãos? Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Porque quando Jesus ilumina nossa mente, como tem iluminado, nós passamos por todos esses problemas. Paulo também passou por todos os problemas. O profeta Abacuque também passou todos os problemas. Mas aqui, nós dizemos aqui, para que o poder seja de Deus e não de nós. Por isso que ele é o príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor. E isso chegará à conclusão final, como nos diz o texto de Isaías 9, né? Para que aumente o seu governo e venham paz sem fim sobre o trono de Davi. Ou seja, paz eterna. Paz eterna. Né? E sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça. Entendeu? Por que ele é o príncipe da paz? Porque depois dele iluminar e depois das pessoas conhecerem Jesus, a esperança se renova. Agora virá o juízo sobre o opressor. Quem é o opressor das nossas almas? Tudo isso que vocês disseram. Entendeu? É o diabo, é o Satanás, um dia foi Lúcifer. Entendeu? Então, assim como nos tempos lá do povo de Israel houve um juízo para o opressor, também chegará o juízo para o opressor desse tempo presente. Só que chegará a conclusão desse juízo. O que é a conclusão, irmãos? É apenas a conclusão dentro desse tempo, dessa cronologia. Eu não sei mais quanto tempo haverá. Não sei se nós chegaremos em 2100. Só Deus sabe. Entendeu? Mas chegará um tempo, a conclusão para essa cronologia. Porque no tempo do Senhor nosso Deus, já foi concluído. E sabe quando foi concluído? Lá no Calvário, há 2000 anos atrás, quando Jesus, de braços abertos, entregou o seu Espírito a Deus, ao Pai. E a Bíblia nos diz que lá houve trevas, houve terremotos. E ficou em silêncio. E lá, na cruz do Calvário, foi o juízo, foi a derrota de Satanás. Por isso que, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por isso que, ao celebrarmos a ceia, nós relembramos a morte do Senhor. Porque na morte de Jesus foi decretado a derrota de Satanás. E todos aqueles que têm essa esperança no seu coração, usufrui de paz. Usufrui de paz. Glória a Deus. Eu quero concluir que Jesus é o príncipe da paz. Por quê? Parte final. Em primeiro lugar,
porque ele não descartou o governo, ele não descartou o seu povo e ele não descartou uma pessoa. Volte, abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 1. Por que ele é o príncipe da paz? Porque no capítulo 1, no verso 1, tem algo aqui que talvez a gente não dê muita atenção para esse texto, mas diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Israel. Sabe o que isso significa, irmãos? Olha a palavra ali, ó, reinados, ou seja, governos. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 13, tá, que nós devemos submisso às autoridades, porque não há autoridades que não seja instituída por... O Senhor está de olho no governo. E não é só no governo do Brasil não, viu, irmãos? É Ele que levanta e tira. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque tudo que está no globo terrestre, nos 4 cantos da terra, é sob permissão do Senhor Jesus. Então, não fiquem angustiados, fiquem em paz, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Jesus está de olho no governo, mas Jesus também está de olho no seu povo. E o seu povo que Ele amou, ou seja, o mundo todo. E eu quero ler com vocês a partir do verso 2 e apenas o verso 3. Tá bom? Que é para nós não nos estendermos. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então o Senhor está de olho no seu povo. Ainda que Ele esteja falando esta palavra para a nação de Israel, nós podemos tomar aqui, porque Ele criou a humanidade. Através de um homem só, Adão, chegamos até aqui pela graça e misericórdia dEle. E Ele nos deu engrandecimento. Tem um certo pensador cristão que ele diz que se não fosse por causa do pecado, nós conseguiríamos usar um pouco mais o nosso cérebro, nosso pensamento, a nossa inteligência. Mas o pecado sustenta, aí regride. E aí ele diz assim, ó, mesmo ele tendo criado filhos, mesmo engrandecendo, ele faz uma referência aos animais, ó. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Sabe o que é isso, irmãos? Quando damos as costas para não entender ao Senhor. E Ele sabe. Entendeu? Ele sabe. Ele conhece todas as pessoas que dão importância para Ele. Todas as pessoas que dão importância para Deus. Ele sabe. Entendeu? Glória a Deus. Por que Ele é o príncipe da paz? Porque Ele sabe de todas as pessoas que dão importância para Ele. E João viu, lá no final, no Apocalipse, que as pessoas que dão importância para Jesus, que deram importância, que dão importância hoje e darão importância mediante a pregação do Evangelho, ele diz assim, ó, lá no final é como a areia do mar. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Amém, irmãos?
Por que ele é o príncipe da paz? Porque o Senhor está levantando um povo forte para Ele. Um povo que se interessa por Ele. Um povo que não troca nada por Ele. Que tem Ele como o seu mestre. Amém? E para encerrar, no meio desse povo, que dá importância, Deus quer levantar alguém para fazer uma tarefa especial. Assim como Ele tem levantado. Quero acompanhar, eu quero que vocês abram Isaías capítulo 6. Os irmãos conhecem, né, o que é Isaías capítulo 6, não sabe qual que é? É o chamado do profeta. Que no meio de um governo, no meio do povo, se o Senhor está de olho no governo, está de olho no povo, logo Ele está de olho em nós, em mim, certo? E Ele tem algo especial, Ele tem algo para fazer, Ele tem algo a levantar. E aí nós temos aqui a história do chamado de Isaías. E aí ele diz assim, que eu dei mais importância para o texto aqui, porque tem a ver comigo, irmãos. Verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque mesmo sabendo das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, das nossas incapacidades, mesmo assim, a Bíblia nos diz que Ele é um Deus zeloso. Lá em Tito ele diz que Ele mandou Jesus, para nos educar e fazer um povo zeloso e de boas obras. Mesmo sendo nós falhos, Ele está de olho em nós. E Ele já tem nos mostrado muitas coisas. Eu até hoje não vi um querubim. Só sei que ele tem 6 asas por causa desse texto. Também nunca vi um anjo. Só sei que eles existem porque a palavra de Deus diz que eles visitaram os homens e que eles são os espíritos ministradores que hão enviados para aqueles que hão de herdar a salvação.